Bom dia, pessoal! Hoje temos aqui mais uma entrevista do Power Trades do Brasil com Valmor Alves. O Valmor, ele já foi presidente de algumas comercializadoras do setor elétrico, né? Atualmente ele é presidente do Instituto de Águas do Brasil e também é conselheiro da ABRA-PCH, onde ele também já foi presidente. Bom dia, Valmor, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Mansur? Tudo bem, muito grato. Satisfação estar aqui com você. Nossa satisfação também. Valmor, vamos falar hoje sobre reservatórios, né? A Isso. importância dos reservatórios para prevenção de enchentes, né? O Valmor, ele tem um amplo conhecimento na área de PCH, reservatórios, ESG também. Então, com certeza essa entrevista vai ser muito rica. Então, muita gente, né, Valmor, não imagina que o reservatório ele possa fazer essa gestão de cheias, né? Geralmente, às vezes, pode-se ter até uma ideia contrária, né, sobre o reservatório, mas como que funciona essa mecânica, essa dinâmica? Bom, excelente pergunta, porque me permite esclarecer, né? O Brasil é um país abençoado por Deus, como muito fala-se, e a área hídrica, ela é uma área de uma riqueza muito grande. A grande questão é que nós demoramos para começar a fazer reservatórios de acumulação. E existem dois tipos de forma de você produzir reservatórios, né? Existem os reservatórios fio d'água e existem os reservatórios de acumulação. No Brasil, os reservatórios de acumulação, com maior capacidade, estão entre Minas, ali a partir mais ou menos de Belo Horizonte, chegando até o início da fronteira com São Paulo, e depois você tem isso que vai mais ou menos até o centro de Goiás. Se chama essa região quadrilátero dos reservatórios, porque aí estão os reservatórios que realmente têm capacidade de acumular água, né? No resto do Brasil, quase todos são reservatórios fio d'água, né? Então, esses reservatórios fio d'água, eles são reservatórios que ajudam para a produção de energia elétrica, mas não são reservatórios que tenham capacidade de acumulação. Que, no meu ponto de vista, é um erro estratégico, porque você precisa acumular energia no período que chove, porque a matéria-prima para produzir energia através da força hidráulica, ela de fato é uma questão que precisa, a matéria-prima é água, você precisa ter água, né? E às vezes existe também uma questão aí de que as pessoas acreditam que para produzir energia elétrica você consome água, né? Então existe também aí, vamos dizer assim, um certo falta de entendimento de que apenas vai usar a pressão da água, essa pressão que é justamente a coluna d'água e a vazão, é que vai te dar essa questão de você ter a produção, então, de energia elétrica, porque isso vai tocar turbinas, que vai produzir um trabalho no eixo, esse trabalho de eixo vai para um gerador, e esse gerador, por sua vez, tem campo magnético, e uma vez que você vence o campo magnético que está ali segurando aquele eixo para ele não rodar, você cria, então, corrente elétrica. Então, passa um pouco essa questão, Mansur, por uma questão de compreender um pouco melhor como é importante ter reservatórios de acumulação. E, Valmor, só te interrompendo um pouco, no sul, a gente teria algum reservatório de acumulação? Tem, Mansur, mas os reservatórios mesmo os reservatórios que temos aqui no Iguaçu, principalmente, né, os de acumulação, são reservatórios teoricamente pequenos. É Uhum, como se nós fôssemos comparar aí uma banheira dessas residenciais uhum, com uma piscina olímpica. Então, assim, a certo. piscina olímpica seria o que nós temos de capacidade de armazenamento no quadrilátero dos reservatórios e a banheira é todo o sul, toda a capacidade que a gente tem no sul. Então, nós estamos falando aí talvez de comparativamente 5%, 3%, algo Uhum. nessa ordem de grandeza, quando compara o nosso volume de acumulação que nós temos à disposição
que são usinas bem mais encaixadas aqui no sul do que Uhum. nessa parte do sudeste e centro-oeste, né? E as PCHs, elas podem, a gente pode considerar reservatórios de PCH como de acumulação ou é Hoje outra? em dia, não, seria ideal, inclusive no caso de prevenção de cheias, né, de que Uhum, tivesse acumulação. Por uhum, que não se tem, Mansur? A terra no Brasil, principalmente nas últimas décadas, aumentou muito o valor, até mesmo pela valorização da soja, da produção agrícola, que vem tomando outro nível de escala, capacidade de levar isso para a Índia, para a China, para outros lugares, toda essa produção, e com isso os preços também são favoráveis. E atrás disso vem um aumento de preço. Então é praticamente inviável hoje você fazer um reservatório maior, porque acumulação significa você precisar mais terras para acumular água. E dentro dessa linha começa a ficar inviável, porque o preço da energia para o produtor, não significa isso para o consumidor, mas para o produtor, ela vem caindo nas últimas décadas, né? Então, o preço, mesmo a nível mundial, né, sofre algumas oscilações, como qualquer outra commodity, mas a energia vem caindo de preço ao longo dos anos, né, para o produtor. Já para o consumidor, não, porque nós pagamos encargos, pagamos impostos, pagamos transmissão, que vem crescendo bastante no Brasil, os custos de transmissão têm crescido bem acima da inflação também. E os reservatórios de acumulação, voltando ao nosso tópico, ele é um reservatório que ele é estratégico para um país que pensa estrategicamente, porque a água ela não é só para a produção de energia, né? A água ela pode ser para a produção de peixes, ela pode ser aí para a produção de outros outra produção agrícola, outras capacidades, porque pode atender indústria essa água, ela tem a ver com capacidade de uma seca atender uma cidade próxima. E os reservatórios em geral, mas em especial os de acumulação, ele pode criar, ele cria, não é que pode, ele cria uma questão de amortecimento de cheias e também de perenidade no período de seca. Então, assim, como nós temos mudanças climáticas, e isso é inegável, certamente que reservatórios, em geral, ajudam. Mas o de acumulação ele é um pulmão que te permite justamente acumular isso num período que está sobrando água e evitando o impacto, vamos dizer assim, dessa onda de cheia rio abaixo, nas comunidades, principalmente rio abaixo, e você, depois de um período de seca, você tem uma vazão também a manter no leito do rio, não tão crítica, seja tanto para a dessedentação humana, quanto de animais, quanto da permanência da vida aquática, né? Então, o reservatório, ele é estratégico. Os Estados Unidos, ainda bem mais cedo que nós, aí quase 100 anos antes que nós, fazia muito mais de reservatórios, né? O Brasil vem criando um pouco de reservatórios, mas nós enfrentamos sempre uma parte com uma crítica ambiental a ter reservatórios, né? Mas o reservatório ele é estratégico. Um país que queira crescer, se desenvolver, ele precisa ter energia elétrica abundante e barata, né? uhum, Então, para isso ser possível, você poderia ter sempre dois ganhos, né? Um ganho de ter água, porque a água doce ela é um bem extraordinário para nível de produção agrícola em geral, né? Então, você ter esses reservatórios, ele é estratégico para ter boas pastagens, para você ter toda uma área de irrigação, seja de café, seja de fruta, seja de... Então, assim, sem esses reservatórios, isso praticamente é impossível, porque justamente você precisa irrigar e só vai irrigar porque gasta energia de bombeamento, tem custo para isso, você só vai irrigar no período de seca. Quando está chovendo, você não vai fazer irrigação, né? uhum, Então, o período de seca que nós temos, na fase seca, que na média do Brasil são 7 meses seco e 5 úmidos, que a gente chama. uhum, Tecnicamente, 5 úmidos contra 7 seco do ano. Isso cria sempre uma necessidade de água no período seco.
mas se todo mundo começa a tirar água do corpo hídrico justamente no período seco, você, de fato, cria um impacto muito grande naquele corpo hídrico, para toda a Uhum. vida aquática, né? E é justamente quanto ao agricultor em geral e as indústrias tal, impactam mais a hora que está tirando água, seja por tirar água para dessedentação humana ou mesmo para a vida humana, assim como também para animais e para a plantação. Então, de forma geral, você ter reservatórios de acumulação é necessário, é estratégico para uma sociedade, até porque você está preservando vida, né? Uhum. Então, a questão dos reservatórios de acumulação é justamente uma questão estratégica. Então, precisaria haver um pensamento um pouco mais trabalhoso, que é convencer a sociedade em geral da importância de se ter reservatórios de acumulação, não apenas pela cheia. Na cheia, quando vem, certamente se vai amortecer, vai segurar essa água. E um trabalho que se faz, mesmo nas usinas fio d'água, como é o normal em PCH, você tem como baixar um pouco esse nível um dia antes. Você sabe que vem uma força grande, como foi feito agora em Santa Catarina, Uhum. se reduziu ao máximo o volume dentro dos reservatórios, ou seja, se deu vazão máxima um dia antes, para Uhum. justamente baixar o nível, e quando chegou a onda de cheia, ali você tinha já uma barreira, porque a água que entra no reservatório tem um amortecimento, né? Esse amortecimento tem a ver justamente porque ela chega ali devido à grande capacidade, ela acaba subindo o nível sem você extravasar isso na velocidade que chega. Você vai extravasando um pouco, sim, Uhum. mas é um amortecimento, ou seja, você recebe 10 muitas vezes e libera um do outro lado, Entendi. até justamente ela encher. Então, a partir do momento que você enche o reservatório, não tem muito o que se fazer. Aí ele vai galgar, que é o termo que se usa para isso, e vai para o vertedouro, né? Uhum. Nas últimas décadas, muito pouco, por exemplo, a gente teve a Itaipu vertendo. Então, o vertedouro, muitas vezes, até para fazer funcionar um pouquinho, você para a produção para deixar verter, porque se o engolimento das turbinas seguissem, não haveria vertimento. Ah, Então, certo. isso mostra, por outro lado, né, não é a situação que estamos vivendo no atual, que você tem sempre uma capacidade de gestão do recurso hídrico frente a esses problemas de cheia, onde você tem reservatórios. Lógico, um reservatório de acumulação ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de 4, 5, 6 vezes, às vezes 10 vezes mais de gestão do recurso hídrico do que uma PCH, por exemplo. Mas as PCHs, no conjunto, imagine que você tem 10 PCHs ao longo de toda a cascata. Cascata é o termo usado para todo o declive do rio, desde a nascente até a foz. Uhum. Então, ao longo de toda a cascata, você tem lá várias PCHs, cada qual segura uma parte, no fim, você tem uma gestão desse recurso hídrico muito mais adequada na hora de contenção de cheias. Porque, Uhum. felizmente, hoje, com tecnologia de satélite, de previsão de tempo, há uma assertividade muito grande nessa questão de chuvas. E isso permite também, essa informação permite ao gestor do recurso hídrico, é, pode ser a ANA, pode ser o ONS, enfim, quem estiver sobre o comando, muitas vezes isso tem que operar em conjunto. Por quê? Você acaba, nesse caso, drenando os reservatórios, esperando essa onda de cheia, e até encher o reservatório é volume a menos que você tem naquele mesmo instante para impactar nas comunidades que estão a jusante desse reservatório, né? Amor, e Então, quem tá certamente, jusante? Quem tá jusante não sofre com a vazão ali? Já é tudo calculado, né? é calculado, né? O que se observou, se não fosse esse sistema de reservar e ter baixado, Blumenau estaria debaixo d'água hoje, né? Uhum. Então, certamente que há uma necessidade de se prevenir alguns dias antes para você ir drenando liberando Uhum. água antes de vir a chuva intensa, né? Antes de você ter realmente um desequilíbrio na quantidade, um curto espaço de tempo.
para que você possa abrir espaço, né? Justamente como no pulmão, que ele tem que largar o ar que tem lá dentro para depois puxar outro ar, Ah, e é sim. justamente isso aí. Imagine Uhum. essa situação que ocorre, né? Boa Tem um analogia. efeito pulmão com a água, né? O Uhum. reservatório faz justamente isso. Ele libera, depois ele pode capturar mais. Então, por isso que a importância da informação do satélite sobre a previsão de chuva, porque isso você consegue uma previsão boa em relação a 2, 3 dias à frente da precipitação. Com Uhum. isso, você consegue, então, treinar esses reservatórios até o nível que for possível, né? E, em seguida, você tem espaço ali para receber essa onda e segurar essa onda, ou pelo menos boa parte dela. E o que que aconteceu no Rio Grande do Sul? Parece Bom, o que Rio Grande, eu isso. acho que se aproveitou também um momento de uma calamidade para achar culpados, né? É meio que Uhum. na natureza humana sempre querer achar culpado. E Uhum. também que eu acho que se politizou o evento, né? Uhum. Então, para o ambientalista radical, ele olha para esse tipo de situação e diz assim: o culpado é o pessoal que abriu as comportas ao mesmo tempo. Não é que abriu as comportas, o sistema galgou, essas PCHs lá não tem comporta de gestão de vazão, né? Tem comporta Uhum. apenas se fosse para uma limpeza de fundo, para uma outra situação que você tenha, mas não por uma questão de gestão de nível. Lá é fio d'água, né? Quando é, fio d'água, todas elas são fio d'água. Uhum. Quando a água chega num reservatório desse e ele está cheio, não tem muito o que fazer. O vertedouro, que é planejado justamente para vazões milenares, que a gente chama, ou seja, é feito um cálculo para resistir uma chuva dentro de uma expectativa de 1.000 anos que a gente possa ter de previsibilidade. Uhum. Logicamente que isso significa fator de segurança que é colocado quando você vai dimensionar. Então, Uhum. mesmo que você venha a ter uma cheia milenar, que a gente diz, você teria que resistir a essa cheia, mas resistir no sentido que o vertedouro ele tem que ter largura e resistência suficiente para que essa onda não leve não leve a barragem inteira embora. E Uhum. todas elas resistiram muito bem. Mas certamente você sabe que essa questão de fake news sempre houve, só que agora a gente Uhum. está com isso um pouco mais. Achou até um nickname aí em inglês para isso, né? Um apelido para mentira, que é o Uhum. fake news. Mas, na verdade, uma pessoa pode imaginar uma coisa e solta isso como sendo uma verdade, e outro repassa por falta de conhecimento. Então é por isso, então é por isso. Então, bem, ainda bem que você lembrou desse assunto. Tal. E isso pode ser uma questão que as pessoas vão assumindo isso como uma verdade e passa a ter um culpado, né? Então, nesse caso do Rio Grande do Sul, né, não houve aí um distrato, vamos dizer, da mídia em geral, no sentido de esclarecimento das verdades, né? Mas as PCHs só fizeram o trabalho dela de estar lá e certamente resistiram bem até o ponto. Sempre amortece Uhum. a onda quando ela chega num lago, você tem uma onda forte que ela vem, quando ela chega num lago, ela espraia. Uhum. E até ela sair no outro lado, ela já está mais calminha, vamos dizer assim, né? Uhum. Sair no vertedouro na outra ponta. Você está na cauda do lago, que a gente chama, né, no rabo lá na cauda, e essa onda vai deslizando ao longo de todo o lago vai ficando mais largo e a vazão com isso vai amortecendo esse impacto. Mas mesmo assim, foram citados e são citados às vezes também como algo que cause problema. Não é, só tem esse tipo de controle, muitas vezes, para usinas de acumulação, né? Para você, de fato, ter comportas que possam ser trabalhadas aí para essa Uhum. área. Então, nós temos aí uma condição no Rio Grande do Sul, e, no meu ponto de vista, se não houvesse aquelas PCHs, a situação seria ainda mais crítica, Nossa. e não o contrário, que elas foram causadoras da enchente. Uhum. Elas amorteceram a onda que veio. Não foi amortecer tudo, porque precisaria ser reservatórios de acumulação e precisavam ter sido trabalhados
com antecedência, né? Uhum. Quer dizer, a Defesa Civil normalmente tem que estar acionando, olha, por favor, baixe o lago agora, que a previsão de chuva amanhã e depois é muito forte e tal. Se Uhum. puder ali um dia antes, dois, começar a drenar ao máximo, mas Uhum. não pode drenar tudo uma vez porque não tem capacidade para isso dentro de uma condição de processar essa água. Entendi. Porque isso sai por comportas menores que está no fundo, né? Então, para Uhum. drenar comporta fio d'água, usinas fio d'água, é uma situação complexa, porque você tem a captação de água para processar nas turbinas, que normalmente está na superfície, você pega a água da superfície. Uhum. Então, o reservatório em si, ele está lá para ajudar a fazer desnível. Então, quando vem esse desnível, tem mais de potência que você vai conseguir pressão nas pás da turbina. Então, nesse caso, você pega a água, quase sempre na superfície, a água que está na parte superior, e leva por fora, depois ou num canal, leva até a câmara de carga, se tiver canal, ou direto você vai processar aí se for pé de barragem. Mas mesmo se você olhar no próprio Itaipu, a tomada d'água para ir para as turbinas fica no alto, você enxerga por fora do barramento e que vai até a casa de força. Se você olhar uma foto lá da Itaipu, de frente para o barramento, você vai perceber aqueles grandes tubulões que estão tomando água na superfície. Então, se ela precisasse drenar o lago, ela tem uma dificuldade enorme, porque ela não foi projetada para isso, né? Entendi. Então, Muito por isso bem. que precisa tempo Uhum. também, quando você tem usina fio d'água, para você conseguir baixar um pouco mais o nível. Excelente. Vamos, para a gente encerrar, quais as perspectivas de ampliação de reservatório no Brasil? Ainda tem espaço para usinas com reservatório? E, no caso, seria possível de fazer reservatório nas usinas fio d'água que já existem? Provavelmente não. Nas fio d'água, não. O que deveríamos fazer no Brasil, e que isso já é uma conversa que ela não é de agora, isso já talvez mais de década que se vem se discutindo, é o Brasil retomar, porque essa crise hídrica que nós tivemos aí, acho que 3 anos atrás, de falta de energia hidroelétrica, estamos pagando essa conta ainda por causa do acionamento de térmicas, ela vem sendo discutida, porque quando não chove nessa região, um ano que eventualmente não chove bem na região do quadrilátero dos reservatórios, o Brasil passa por uma situação crítica. Não chove bem, vai impactar. Então, é necessário, né, seria necessário que o Brasil, em dimensões continentais, que você tivesse reservatórios de acumulação em outros lugares. Essa crise que estamos tendo lá na região norte, ela não seria tão grande se aquelas usinas fossem com o reservatório de acumulação. Mas por uma briga com a área ambiental, sempre achando que a água é problema. Não, onde tem água tem vida, tem mais peixe, tendo mais água tem mais peixes, mais pássaros e assim por diante. Toda a flora e a fauna vai se adaptar com a nova situação, mas com uma riqueza muito maior em diversidade biológica, seja de vegetais ou animais, na sequência assim que o lago se estabilizar, que leva alguns anos para dizer está estabilizado. E isso evitaria esse tipo de seca que está se passando lá, né? Eu acho que as próximas gerações vão discutir um pouco mais investimentos para segurar a água doce, para justamente ter um controle em momentos tanto de cheias quanto de seca, né? Então, isso é um ponto que, em algum momento, vai cair a ficha sobre a importância, o valor da água doce, e vai se segurar a água doce, tentar armazená-la no momento que tem excesso, para ter uma questão melhor adaptada ao longo do tempo. Muito bom. Amor, agradeço muito a nossa entrevista. Um excelente fim de semana para você Prazer é meu, e nos falamos. Um com abraço. certeza. Forte Tchau, abraço, tchau. Mansur. Tchau, tchau.